Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir a missa do segundo domingo do tempo comum, em direto na Igreja Paroquial de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, na Ramada. A missa é presidida pelo reitor do Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais, Padre José Miguel Barata Pereira, e o coro é composto pelo grupo de jovens da Ramada. A transmissão tem comentários de Tiago Fonseca e é assistida por Rui Fernandes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesta saudação no amor de Cristo, estendo-a a todos os que nos acompanham pela Rádio Renascença, e de forma muito viva aqueles que hoje de outro modo não podem participar da Eucaristia senão desta forma. Que o Senhor também os conforte e os acompanhe. Concelebra connosco o Sr. Padre Miguel Dunde, da Diocese de Benguela. No fim da missa, o Sr. Prior, o Padre Arsénio, virá também para o apresentar. E comigo estão também 4 seminaristas de Caparide. O Guilhermino, da Diocese de Lisboa, Paróquia de Massamá, o Jorge, da Diocese de Leiria Fátima, o Tomás, da Diocese de Lisboa, Paróquia de São Nicolau, e o Ilei, da Diocese de São Tomé e Príncipe, todos do primeiro ano de Teologia. E para melhor celebrarmos estes mistérios, para melhor acolhermos o Senhor que hoje vem reunir-se conosco, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão das nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus. E a vós, irmãos, eu peguei muitas vezes, em pensamentos, palavras, atos e omissões, de minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que oreis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor,
só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Tem início agora a liturgia da palavra. Iremos ouvir uma passagem do capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel dormia no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: Aqui estou. E correndo para junto de Eli, disse: Aqui estou, porque me chamaste. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Eli respondeu: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel foi crescendo. O Senhor estava com ele, e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se. Palavra do Senhor. Rezamos agora o Salmo 39, que responde à primeira leitura. É um salmo de confiança e louvor ao Senhor, que nos conhece e atende às nossas súplicas. Esperei no Senhor com toda a confiança, e Ele atendeu-me. Pôs em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Vos agradaram sacrifícios nem oblações, mas abristes-me os ouvidos. Não pedistes holocaustos nem expiações, então clamei: aqui estou.
está escrito no livro da lei, que faça a vossa vontade. Assim o quero, ó meu Deus, a vossa lei está no meu coração. Proclamei a justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis. Não escondi a vossa justiça no fundo do coração. Proclamei a vossa fidelidade e salvação. Na segunda leitura, São Paulo recorda-nos que não pertencemos a nós mesmos, mas que somos do Senhor, que nos resgatou por alto preço, o seu próprio sangue na cruz. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo, mas o que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós e vos foi dado por Deus? Não pertenceis a vós mesmos, porque fostes resgatados por grande preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho será proclamado pelo Padre Miguel. Nesta passagem do Evangelho de João, escutamos o encontro de Jesus com os primeiros 2 discípulos. Também a nós o Senhor pergunta: que procurais? E convida-nos a segui-lo. Vinde e vede. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estavam João Batista com 2 dos seus discípulos
E vendo Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-se e, ao ver que o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhes Jesus: Vinde ver. Eles foram ver onde morava e ficaram com ele nesse dia. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Kefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a homilia tem que ser daqui, não posso ir aí à frente, não posso fugir aqui deste microfone. Mas a palavra de Deus acabou de nos falar. E o que é que ela nos recordou? Gostava de ver convosco 3 aspectos importantes que a palavra de Deus nos recordou acerca da nossa forma de nos encontrarmos com Deus e de forma ainda mais precisa, nos encontrarmos com Jesus, Deus e Filho de Deus. Como é que nós nos podemos encontrar com Deus? Como é que nós nos podemos encontrar com Jesus? Nós sabemos que Deus está em todo lado, mas também sabemos que Deus é invisível. Como é que nos podemos encontrar com Ele? A primeira leitura começa por dizer: aprendendo a escutar a Deus. Temos o hábito de escutar Deus? Ó Sr. Padre, mas escutar Deus como? Deus não vai falar, não vai fazer assim um trovão. Como é que eu posso escutar Deus? Sim, Deus fala. Não é uma voz de trovão, mas Deus fala. E mais, a primeira leitura diz-nos: não é possível conhecer a Deus se não aprendermos a escutá-lo. Dizia a primeira leitura: Samuel ainda não conhecia o Senhor porque a palavra de Deus ainda não se lhe tinha manifestado. Ou seja, nós só podemos conhecer mesmo a Deus se aprendermos a escutar a palavra que se manifesta. Como é que eu posso escutar a palavra que se me manifesta? Primeira coisa que o Samuel nos ensina. Lembram-se qual foi a atitude que Eli indicou a Samuel quando o Senhor o voltasse a chamar? O que é que Eli, o sacerdote Eli, disse a Samuel para ele fazer? Alguém se recorda? Olha, não fui eu que te chamei, disse Eli, é o Senhor que te está a chamar. Portanto, se Ele te chamar outra vez, tu dirás: ai, ninguém ouviu? Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Então é a primeira coisa: quem quer encontrar-se com Deus, quem quer escutar a sua palavra para poder conhecer a Deus, tem de rezar todos os dias: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Ensina-me, Senhor, a ouvir-te, a escutar-te. Fala, Senhor, que eu estou aqui para te escutar. Vocês costumam fazer isso todos os dias? Costumam? Então começar. De manhã ao acordar, fala, Senhor, que durante o dia eu vou estar atento para te escutar. Quando chegarem a casa,
fala, Senhor, que no resto do dia eu vou estar atento para te escutar. E quando se deitarem, fala, Senhor, que amanhã eu quero estar atento para te escutar. Primeira coisa, pôr-se à escuta de Deus. E não fugir porque Deus não falou. Eu pedi, mas Deus não disse nada. Olha, já não me lembro mais de Deus. Não, persistir. Quantas vezes é que Deus chamou Samuel? 3. 1, 2 e a terceira 3 vezes. Se Deus insiste 3 vezes, então não devemos nós também esperar todas as vezes que Deus quiser? Portanto, mesmo que eu não ouça à primeira, e às vezes nós temos o ouvido duro, estamos distraídos, estamos agitados, estamos preocupados, estamos ocupados com tantas ideias, tantas brincadeiras, tantas coisas, tantos problemas, que não ouvimos Deus. E Deus cala-se para nos convidar a desejá-lo. Fala, Senhor, eu quero mesmo, eu quero que tu sejas o primeiro na minha vida. Fala mesmo. E por isso Deus às vezes não fala à primeira. Não desistamos. Aprendamos a pedir ao Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Mas depois, importa também mais 2 coisas importantes para escutar a Deus. Ir à palavra de Deus. Se nós acreditamos que Deus fala, em vez de estarmos à espera de um sentimento apenas, ou de um quentinho aqui no coração, irmos à palavra de Deus, aprendermos a rezar com a Bíblia. É lá que o Senhor fala. O Senhor lá diz coisas. E voltarmos lá. Por exemplo, hoje o Senhor fez-te uma pergunta. A quem procuras? Ouviste isto no Evangelho? A quem procuras? E nós podemos ir para casa e dizer, pronto, olha, o Senhor hoje perguntou a toda a gente, a quem procuras? Não. Tu. O que é que tu procuras neste momento? Quais são os teus desejos? Quais são os teus projetos? Quais são os teus sonhos? Pensas nisso? Ou nunca pensas nisso? E se pensas nisso, os teus sonhos têm a ver com a resposta da palavra de Deus? Onde moras, Senhor? Eu procuro saber onde moras. Eu procuro saber onde tu estás. Eu procuro saber onde te posso encontrar. Eu procuro saber onde é que tu andas. É isso que tu procuras? Ou as tuas procuras têm pouco a ver com Deus? Procuras brincar, procuras entreter-te, procuras ser feliz à tua maneira, mas não queres saber onde é que o Senhor anda não procuras andar com Ele. É que a palavra de Deus hoje diz-nos, o Senhor depois faz-te um convite, vinde ver. Senhor, então o que é que tu me estás a dizer? Onde é que eu te posso ir ver? Onde é que eu te posso ir visitar? Há alguém junto de quem tu estejas e queres que eu te vá visitar hoje? Alguma casa, algum familiar, algum amigo, alguém que esteja só? Há alguma atividade, algum acontecimento, algum retiro, algum encontro que eu esteja a ser convidado e eu ando a dizer que não e tu queres que eu te vá visitar? Que eu te vá ver? Há algum passeio, alguma ocupação, algum trabalho que tu me estejas a convidar para eu poder encontrar-me contigo e eu deixo sempre para amanhã? Uma disciplina, um estudo, um TPC, onde tu te possas encontrar comigo e eu nem te vou visitar? Agora que trata-se de cada um procurar encontrar com Jesus o que é que Jesus lhe está de facto a dizer, mas ele falou e fez uma pergunta e um convite. O que procuras? Vinde ver. Estão a ver como é que nós podemos escutar Deus? Para nos encontrarmos com Ele, para que Ele seja de facto uma presença na nossa vida. E depois, a última coisa para aprender a escutar Deus é que às vezes, mesmo com estas formas, com esta maneira de fazer, não é tudo claro. Nós não compreendemos à primeira. Então precisamos da igreja, precisamos do sacerdote, precisamos do povo de Deus,
para nos ajudar a perceber aquilo que às vezes sozinhos não percebemos, como Eli fez com Samuel. Olha, não sou eu, é o Senhor. Agora faz assim. E se fizeres assim, o Senhor revela-se, o Senhor manifesta-se. Nós temos esse hábito. Procurar ver de Jesus com os desafios que a Igreja nos faz, com os convites que a Igreja nos faz, com as propostas que a Igreja nos faz. Procurar ver Jesus confrontando a nossa vida, dialogando-a com um sacerdote, com um acompanhante espiritual, um diretor espiritual, com os catequistas ou com alguém mais experimentado na fé, para não ficarmos apenas nas nossas opiniões, nos nossos pensamentos pessoais, nas nossas ideias, naquilo que achamos ou não achamos acerca da Igreja, da fé, da doutrina, da vida. Aprender a escutar o Senhor. Bem, tinha mais dois traços que já não tenho tempo, apenas os enuncio. Para nos encontrarmos com Deus é preciso também aprender a ver. Não ficar apenas na primeira ideia, na primeira impressão. O Senhor convidou-os a passar aquele dia todo com Ele. Às vezes é preciso esperar, é preciso persistir, é preciso ver para lá do imediato, é preciso insistir e é preciso aprofundar, aprender a ver o invisível. Fica assim, não dá para mais. E o terceiro traço, aprender a pertencer e a jogar o nosso corpo nessa pertença. Pertencemos ao Senhor, não pertencemos a nós mesmos. Há uma música de há uns anos atrás que dizia: tu pertences a ti, não és de ninguém. Pois o Senhor hoje diz-nos o contrário. Tu não pertences a ti, tu és do Senhor. E isso não te prende, liberta-te, aumenta-te, alarga-te, completa-te. Tu queres pertencer ao Senhor? E queres que o teu corpo pertença ao Senhor? Quando cuidas da saúde, quando cuidas do físico, quando cuidas assim no ginásio, ou no fitness, ou não sei o quê, para quem é que fazes isso? A quem é que tu queres oferecer o teu corpo? Quando comes, quando vais atrás do que gostas, das guloseimas, quando fazes o que te apetece e o que o teu corpo apetece, para quem é que tu fazes isso? Queres encontrar a Deus? Queres ver Jesus? Então não te esqueças, o teu corpo pertence ao Senhor. E a forma como o vives, a forma como te entregas, aqueles a quem dás o teu corpo, nas diferentes formas de o dar, nos carinhos, nas atenções, nos gestos, nos cuidados, que seja sempre para o Senhor. Nunca deixes que te roubem o corpo, nunca malbarates, nunca desprezes, nunca trates mal o teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E se aprenderes a acolher no teu corpo o Senhor Jesus, vais-te encontrar com Ele. E quem se encontra com Ele, última palavra, quem se encontra com Ele, muitos anos depois, 70 anos depois, ainda se lembra, aquele dia, naquela hora, o Senhor encontrou-se comigo, eu encontrei-me com Ele, e desde então a minha vida foi diferente. É o que diz João, é o que diz São João. Ainda se lembrava, muito tempo depois, quando é que tinha encontrado Jesus, a hora precisa a que se tinha encontrado com Jesus. Querem isto? Querem aprender a ver Jesus? Querem encontrar-se com Ele? Querem aprender a escutá-lo? Querem aprender a ser deles? Força! E se hoje, durante o dia, encontrarem algum irmão que não saiba destas coisas, contem-lhe. Contem-lhe como fez André, que foi a correr ter com o irmão Pedro e disse: encontramos o Messias, e levou-o a Jesus. Também vocês, quando encontrarem Jesus, à medida que o escutarem, não se esqueçam, há muitos irmãos que querem aprender isso.
E assim como eu hoje estou a contar como é que podemos ver, escutar e pertencer a Jesus, também vós durante a semana, também vós durante a vida, sois chamados a ir a correr, ter com os vossos irmãos de sangue ou vizinhos para os levar a Jesus. Eles esperam esse vosso testemunho, eles esperam essa vossa ajuda. E o Senhor conta contigo, conta comigo, conta conosco. A Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir a missa do segundo domingo do tempo comum, em direto na Igreja Paroquial de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, na Ramada. A missa é presidida pelo reitor do Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais, Padre José Miguel Barata Pereira, e o coro é composto pelo grupo dos jovens da Ramada. A transmissão tem comentários de Tiago Fonseca e é assistida por Rui Fernandes. Professemos então a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos a Deus, nosso Pai, que nos faz conhecer a sua vontade através da história do mundo e dos homens, e digamos humildemente: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que a nossa diocese, suas paróquias e movimentos sejam confirmados na fé pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis da nossa pátria desenvolvam com entusiasmo o bem comum e promovam os direitos dos cidadãos mais necessitados, oremos, irmãos. Para que os jovens da nossa diocese, à semelhança do pequeno Samuel, escutem com júbilo a voz de Cristo que os chama, oremos, irmãos. Para que os membros da nossa Assembleia participem dignamente na Eucaristia e cresçam cada vez mais em boas obras, oremos, irmãos. Para que os fiéis defuntos das nossas famílias alcancem o perdão dos seus pecados e entrem na vida que não tem fim, oremos, irmãos. Deus eterno e omnipotente, que nos chamais a seguir-vos como o vosso Filho chamou os apóstolos, confirmai no seu propósito os que respondem com decisão e renovai o entusiasmo dos que vacilam no caminho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inicia-se a liturgia eucarística. O Padre prepara os dons do pão e do vinho, que se vão tornar o corpo e sangue de Jesus na consagração. Aproveitemos a colocar no altar também o nosso trabalho semanal e a nós próprios, que nos oferecemos ao Senhor, unidos a Cristo, pois que a Ele pertencemos. Enquanto se prepara o altar,
coro canta, Senhor, Tu és a luz. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Não sei se vocês perceberam há bocado na leitura que um dos sinais de que foi Deus que nos falou, para termos a certeza de que aquela palavra é de Deus, é quando aquilo que foi dito se cumpre. Tudo aquilo que foi dito a Samuel não deixou de se cumprir. A palavra de Deus cumpre-se. Agora que já recolhermos as ofertas, já podemos atender. A palavra de Deus cumpre-se. E agora no altar vai acontecer isso. O Senhor disse que era o pão da vida e agora, sobre aqui o altar, o Senhor oferece como pão da vida. É sempre assim. Convido-vos a acompanhar com esta atenção. O que Deus diz, cumpre-se. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Hosanna,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo, Dom Clemente, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantar-me vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Uma saudação muito especial a todos aqueles que agora nos ouvem. Jesus quer encontrar-se connosco, seja em viagem, seja na doença, seja em qualquer circunstância da nossa vida. A paz de Cristo esteja convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir a missa do segundo domingo do tempo comum, em direto na Igreja Paroquial de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, da Ramada. A missa é presidida pelo reitor do Seminário Maior de Cristo Rei, Padre José Miguel. A Assembleia aproxima-se agora para receber o corpo de Cristo. Como dizia o Padre José Miguel, a relação com Jesus passa por aprender a escutar, aprender a ver e aprender a pertencer. E por isso mesmo alimentamos-nos agora de Jesus. A relação com Jesus passa não apenas pela oração e escuta da sua palavra sempre viva e operante, mas também pelo seu alimento, que é Ele próprio, dado a nós na Eucaristia, e pela vivência da caridade fraterna. A comunhão com Jesus implica a comunhão uns com os outros. Lembra-nos o Papa Francisco na exortação Evangelii Gaudium. Fomos criados para aquilo que o Evangelho nos propõe: a amizade com Jesus e o amor fraterno.
Este mistério da presença real de Jesus conosco, não apenas para ser contemplado, mas para ser realmente comido, é próprio da relação de amizade com Jesus. Na verdade, Ele está sempre presente conforme prometeu aos apóstolos. Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. E ainda, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Mas que significa este permanecer em nós? Significa que, apesar de todas as nossas infidelidades, Deus é fiel e une-se a nós, quer nas alegrias, quer nas dores e nos sofrimentos, na prisão ou no hospital, na pobreza e na perseguição. Sim, em Jesus reconhecemos que Deus está próximo de nós, porque nenhuma realidade humana lhe é desconhecida. Oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma aqueles que saciastes com o mesmo pão do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Está connosco irmão ou irmã da comunidade da Póvoa de Santo Adrião, que no âmbito da nossa missão vicarial vem fazer o anúncio a esta nossa comunidade da missão que acontece de 1 a 8 de fevereiro na paróquia de Bucelas. Depois pode-se aproximar. Está connosco também o Sr. Padre Miguel, que por sugestão do Sr. Patriarca, durante este ano estará connosco. Aqui há de peregrinar nesta comunidade, aqui há de servir e aqui há de ser também instrumento de encontro com Jesus. Portanto, eu pedi ao Padre Miguel que se apresentasse. Nós teremos a oportunidade de o conhecer melhor ao longo deste ano, mas de qualquer forma, escutamos uma breve apresentação do Sr. Padre Miguel. Eu sou o Padre Miguel Ndunde, da Diocese de Benguela, Angola. Já estou cá em Portugal desde setembro, no seguimento de uma operação que eu fiz ao rim esquerdo e tem corrido bem, graças a Deus. E o Patriarca indicou-me esta paróquia para viver a minha fé e assim também aprender convosco no âmbito pastoral. Então agradeço o acolhimento do Padre Arsénio e a vossa amabilidade. Muito obrigado a todos. Seja bem-vindo, Padre Miguel. Muito obrigado também ao Sr. Reitor do Seminário, que hoje nos deu a alegria de presidir a nossa celebração dominical. E juntos, porque queremos percorrer este caminho juntos com o nosso Bispo e com a nossa Diocese, rezamos de pé a oração pelo Sínodo. Maria, Mãe da Igreja, ajudai-nos a dizer o nosso sim. Dai-nos a audácia de buscar novos caminhos
para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga. Virgem da escuta e da contemplação, intercedei pela nossa Igreja de Lisboa em caminho sinodal, para que nunca se feche nem se detenha na sua paixão por instaurar o Reino. Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a resplandecer com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até aos confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. Mãe do Evangelho vivo, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. E a minha última palavra é também de agradecimento ao Sr. Padre Arsénio e à comunidade paroquial da Ramada por este trabalho que todos os anos fazem de colaborar com o Seminário dos Olivais na formação dos nossos seminaristas. Temos aqui 3 a caminhar regularmente, o Esmeraldo, que está aqui connosco, o João Jorge e o Diácono Ricardo. É uma graça muito grande para o seminário poder contar convosco. E eu procuro sempre, pelo menos uma vez no ano, passar por esta comunidade para agradecer pessoalmente este contributo, este serviço que prestais à Igreja de Lisboa e ao seminário em concreto. Bem-ajam, o Senhor vos recompense. Aos meninos mais novos, no fim da missa, se quiserem perguntar aos seminaristas como é que é isso de aprender a escutar e a ver Jesus e a perceber a que é que Jesus os chama, olha, eles vão estar ainda um bocadinho por aí no fim da missa, depois perguntam-lhe, como é que Jesus fala contigo? Como é que tu vês Jesus? Como é que tu ouves Jesus? Como é que tu sabes o que é que Jesus chama? Está bem? Podem perguntar-lhes. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos um santo domingo, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. A Rádio Renascença transmitiu a missa do segundo domingo do tempo comum, em direto na Igreja Paroquial de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, na Ramada. A missa foi presidida pelo reitor do Seminário Maior, Padre José Miguel, e o coro foi composto pelo grupo de jovens da Ramada. A transmissão teve comentários de Tiago Fonseca e foi assistida por Rui Fernandes. Em nome de toda a equipa de transmissão, desejo um bom domingo a todos os ouvintes. Hoje acolhemos esta pergunta de Jesus: que procurais? E sigamo-lo em resposta ao seu convite: vinde e vede. Emissora Católica Portuguesa.